Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Nós tivemos a felicidade de concluir o livro de Esdras, né? E agradecemos à Igreja de Santa Maria Norte por tudo aquilo que eles fizeram, ok? Agora nós vamos para o livro de Neemias. E o encargo está com a pastora Terezinha e toda a igreja ali na Santa Maria Sul. Hoje nós vamos ter uma introdução ao livro de Neemias. E eu preparei alguns slides para que possa ficar um pouco mais claro a relação entre os dois livros, tá bom? Vamos juntos, por gentileza. Vou compartilhar com vocês a nossa querida tela, como sempre faço, e quero que os amados irmãos, por gentileza, verifiquem todo o conjunto de conhecimentos que estamos agora passando para vocês. Serão fundamentais para tudo que nós vamos tratar aqui com Neemias, tá bom? Esse livro maravilhoso da parte do Senhor. Muito bem. Como nós vimos, o cativeiro babilônico durou 70 anos, tal como realmente designou Jeremias. É óbvio que quando você coloca na ponta do lápis, às vezes dá um pouco mais de tempo, tá bom? Mas Jeremias tinha dito, olha, vocês vão ficar na Babilônia por 70 anos. Isso significa que imediatamente, quando deu 70 anos, eles voltaram? Não. A gente tem um período ali de poucos anos, e aí nosso grande rei Ciro da Pérsia, ele diz, retornem, tá bom? E o retorno a gente sabe que foi em 3 grandes momentos. O primeiro grupo retorna com Zorobabel, em 538. O segundo grupo retorna com Esdras em 458, e o terceiro grupo retorna com Neemias em 445. Então, olha que interessante, quando a gente olha para esses dados, a gente vê, em primeiro lugar, realmente a mão de Deus atuando, e o livro de Esdras e Neemias trabalham exatamente com isso. Com o retorno do primeiro grupo, né, com a vinda de Esdras e depois a vinda de Neemias, o próprio livro de Neemias. Bem, recordando um pouquinho Esdras, para a gente sair de Esdras e ir para Neemias, Zorobabel volta em 538, tá? Então, o rei Ciro, que é o rei da Pérsia, ele traz um edito possibilitando o retorno de Israel. Ele faz algo que ninguém esperava, que era devolver os utensílios roubados lá do templo por Nabucodonosor, né? E Zorobabel lidera o retorno com esse primeiro grupo. E aí, quando você lê a palavra de Deus e lê livros históricos desse tempo, você vê que retornam com Zorobabel nesse momento uma média de umas 50 mil pessoas. Retornaram e vieram exatamente lá do outro lado, aqui ó, da cidade de Nippur, principalmente onde eles estavam, e também da cidade da Babilônia, né? E vieram e deram essa volta inteira aqui para chegar em Jerusalém, tá bom? Passam lá em cima e descem para vir para Jerusalém. Não tinha como vir cortando pelo meio, porque é deserto, irmãos. Aí ninguém sobrevive, tá bom? Quem, há muito tempo atrás, fez essa mesma caminhada foi Abraão, né? Ele sai de Ur dos Caldeus, ele vem exatamente para cá, para Canaã, tá bom? Muito bem. E voltaram, Jerusalém estava destruída, e o primeiro grande propósito foi Zorobabel e os sacerdotes tentarem reconstruir o templo.
Óbvio que para isso eles, segundo o que está narrado em Esdras, eles edificaram um altar, voltaram com os sacrifícios diários e iniciaram as obras do novo templo, tá bom? Exatamente sobre os alicerces do templo antigo de Salomão, tá? É interessante porque quando eles viram exatamente os alicerces do templo de Salomão e os alicerces do novo templo, e quando viram que era um pouquinho menor do que o de Salomão, os velhos começaram a chorar, mas os novos se alegraram, né? Bem, vamos lá. O que aconteceu? Quando eles começaram a construir, os samaritanos vieram e disseram, quem eram os samaritanos? Eram o Israel do Norte, que em 722 foi invadido pela Síria, e a Síria levou israelitas para longe e trouxe povos para se misturarem, e daí surgiram os samaritanos. Eles pediram para participar da reconstrução do templo, não foram aceitos. E aí, o que esse povo fez? Esse povo simplesmente mandou cartas ao imperador na época, que não era Ciro, era Artaxerxes, e a obra foi interrompida por ordem do grande Artaxerxes. Nesse momento surge, obviamente, Ageu e Zacarias. A leitura desses profetas é importante para esse momento histórico. E Ageu e Zacarias levantam o povo para que o povo volte a construir. A construção é paralisada por 14 anos, e aí a construção é retomada. Como nós estudamos no querido livro de Esdras com Santa Maria Norte, aí novamente os inimigos mandam cartas para tentar paralisar a construção, só que agora está dominando exatamente Dario. E Dario permite que a construção continue. É aquele célebre momento em que o rei Dario, né, ele pede para ver se tem alguma coisa sobre isso, e aí ele vê que já tinha uma ordem dada por Ciro, e ele permite, e aí depois de 14 anos a reconstrução recomeça, e em 4 anos o novo templo ficou pronto. O novo templo ficou pronto. E aí, o que acontece? Bem, o novo templo, obviamente, ele tinha dimensões menores, né? Menores que o templo de Salomão, 27 metros de largura, de altura, 45 metros de comprimento, e mesmo sendo um terço maior do que o templo de Salomão, né, ele não tinha toda a beleza, toda a grandiosidade, né, do templo de Salomão, ele era bem mais simples. E aí é que entra, obviamente, o segundo grupo. O segundo grupo, que retorna, né, anos, muito tempo depois, é o grupo de Esdras, né, é o grupo de Esdras, e quando ele chega, Esdras vem para quê? Para a conclusão final de todos os detalhes do templo e para cuidar da vida espiritual do povo. Então, quando você lê Esdras, a partir do capítulo 7, ali está o retorno, ali está a vinda, o retorno do segundo grupo, e ali está a vinda de Esdras. Significando que de Esdras 1 até o capítulo 6, você tem esse período de Zorobabel. E Esdras, do capítulo 7 em diante, aí sim Esdras pede para vir, Esdras chega na cidade e Esdras vai fazer uma grande revolução espiritual. Que interessante. Esdras, ele sai, vem para cá, a Jerusalém, e se você fizer uma contagem mais ou menos por cima, você vê que 80 anos depois, Esdras lidera o segundo grupo,
tá? A gente vai, nos cultos de sexta-feira, tentar explicar direitinho todas essas datas, né? Mas aí estas lideram o retorno do segundo grupo, tá? E agora não vieram 50 mil pessoas como Zorobabel, agora vem 2 mil homens. Pastor, então quer dizer que de Esdras capítulo 1 até Esdras capítulo 6, não é Esdras que está em Jerusalém, não, é Zorobabel. E o sacerdote Joshua, ou Josuá, né? E algumas Bíblias vêm Jesuá, né? Então, são eles que estão lá. E aí, quando Esdras chega, o templo já está, e Esdras agora vai trabalhar na reconstrução espiritual do povo. O templo já existia, agora vem a reconstrução espiritual do povo. Tá? E é interessante como está lá no livro de Esdras, né? Aqui é o querido Google Meet perguntando se eu ainda desejo continuar. E aí é óbvio que eu desejo, né? Continuar aqui na chamada. Vamos aqui, vamos então retornar o nosso querido PowerPoint. É interessante que Esdras disse sim, nós vamos. E a Bíblia diz que ele estava com muito receio, né, de vir com esses 2 mil homens e sua família, mas não podia dizer para o rei que o Deus dele não ia proteger. Então, teve jejum, teve tudo. E aí, graças a Deus, ele veio sem escolta nenhuma, porque confiava em Deus, mas veio morrendo de medo, sim. E o que Esdras fez quando chegou? Ele promoveu uma importante reforma espiritual, né? Importante reforma espiritual, como nós lemos. Ele acabou com os casamentos mistos, ele ensinou a lei para o povo e ele levou o povo ao arrependimento, né? Então, se você parar e pensar, Esdras, quando retorna, ele trabalha com a centralidade do culto, a centralidade da oração e a centralidade da palavra de Deus. É um trabalho hercúleo esse que Esdras faz, de limpeza espiritual para que o povo pudesse voltar a Deus. E é muito interessante, por quê? Porque se com Zorobabel a gente tem um primeiro retorno, um momento mais difícil, a reconstrução do templo, a reconstrução das casas, com Esdras nós temos já um templo reconstruído, ele termina todos os últimos detalhes, ele assegura que tudo volte ao normal no templo e ele assegura o retorno para Israel da lei do Senhor. Então, Esdras foi muito importante porque o culto voltou a existir, tudo voltou à normalidade na medida do possível, né? E ele faz uma reforma espiritual. Aí, pastor, então, esse primeiro grupo de Zorobabel é de Esdras 1 até 6. De Esdras 7 até o final é o segundo grupo. Aí vem o terceiro grupo, que é o de Neemias. Onde é que entra Neemias nisso? Bem, vamos lá. Zorobabel reconstruiu o templo. 80 anos depois, Esdras começou a restauração mais difícil, que era a restauração espiritual. E aí, 13 anos depois de Esdras vir, 13 anos, é que vem o terceiro grupo, é o grupo de Neemias. Tá? Neemias chega na cidade para ajudar Esdras e a finalidade era você restaurar politicamente e geograficamente Jerusalém e talvez, quem sabe, o Reino do Sul. Então, Esdras se dedicou à restauração espiritual, Neemias à restauração política e geográfica. Vamos lá. Jerusalém sempre foi a capital política e espiritual do povo de Deus. Jerusalém estava desprotegida, irmãos. Os muros não existiam.
Então, mesmo com todo o trabalho de Esdras e o levantar do templo, a população ainda se sentia insegura. Então, para que Neemias veio 13 anos depois que Esdras veio, e Esdras veio 80 anos depois de Zorobabel? Essas datas não são tão precisas. No culto de sexta eu te explico com muita calma depois isso, tá bom? Para que Neemias chegou? Neemias chegou para restaurar a cidade. Então, restaurar a cidade é colocar muros, restabelecer a autoridade civil, porque tem que ter na cidade quem manda e quem governa para a proteção da cidade. Restabelecer a proteção política da cidade. Então, isso é fundamental, porque na medida em que a cidade tem os muros reconstruídos, tem as autoridades colocadas no seu devido lugar, cada uma ali sabendo o que tem que fazer, a vida de Jerusalém volta. E a vida de Jerusalém volta, é lógico que isso traz mais calma para o povo servir a Deus. Entendeu? Então, veja como o Senhor fez. O Senhor trouxe, em primeiro lugar, Zorobabel, que reconstruiu o templo, entendeu? Isso só foi alcançado porque Ageu e Zacarias lutaram com o povo, dedicaram o templo a Deus, tá bom? A segunda leva é com Esdras, que aí trouxe, né, toda a reestruturação espiritual do povo de Deus, tá bom? E vamos lá. A terceira grande leva e o terceiro grande retorno foi com Neemias, e ele reconstrói o muro, ele reconstrói a vida social e a vida política e religiosa. Agora, você tem que entender que tinha muita gente que não queria que Jerusalém se levantasse de novo. Então, se já foi difícil com Zorobabel, se já foi mais difícil ainda com Esdras, com Neemias, quando viram que Neemias veio para reconstrução da vida social, política e religiosa, e reconstrução da proteção dos muros de Jerusalém, meu Deus do céu, você vai ver toda a dificuldade deste homem. Mas, em 3 grandes momentos, o Senhor vai trazendo de volta a sua misericórdia. Isso é muito interessante, por quê? Porque Neemias sai daqui, de Suzã, tá? De Suzã. Pastor, meu Deus do céu, Suzã, sim, Suzã já era capital grande, né? E ele anda tudo isso aqui, até chegar em Samaria. E Neemias, ele vem, o rei permite, ele chega em 444 e ele governa de 444 a 432. Por que ele não ficou mais tempo, pastor? Por uma razão simples. Tu acha que o rei vai perder um homem grande como Neemias por tempo indeterminado e vai deixar Neemias lá? Não. Neemias veio. Nesse período de tempo, uma média aí de 12 anos, né? Você pode ver, 444 menos 432 dá exatamente uma média de 12 anos. Neemias, ele simplesmente reestrutura toda Jerusalém, e quando Jerusalém já está andando, sem precisar de Neemias, ele lá retorna, porque ele tem que servir o rei, porque o grande rei dos Medo-Persas não ia deixar Neemias, um grande homem como esse, longe dele. Né? Gostava muito dele, deixou ele vir, mas vamos voltar que você tem que trabalhar para mim. Essa é a realidade. Tá? A gente sabe que Neemias chega lá 13 anos depois de Esdras, e no governo de Neemias você tem a presença de coragem, compaixão, integridade, piedade, desprendimento. Gente, Neemias é um homem incomparável. Neemias é um homem incomparável, e nós vamos ver que ele restaura absolutamente toda a vida social e política
do povo de Israel. Eu vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu vir para cá, aqui, para a partida e voltar para mim. Então, nós começamos agora com esse livro maravilhoso, que está na mão da Igreja de Santa Maria Sul. Agradecemos todo o trabalho da Igreja de Santa Maria Norte. E esperamos que você usufrua o máximo possível de tudo aquilo que Deus tem para você em Neemias, tá bom? Sabendo já de todos esses detalhes, creio que a partir de amanhã já teremos pastora Terezinha e toda a equipe da Igreja de Santa Maria Sul conosco, trabalhando nesse grande projeto. Então, um grande abraço, Deus abençoe e a paz do Senhor.